lemos assim: Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Aquele dia 14 de Quisan era um dia no qual eles libertavam um ladrão preso, né? E Pilatos ali, dando apenas uma adenda, ele falou: vamos colocar Barrabás, que é um dos piores ladrões que eu tenho aqui encarcerado, vamos colocar Jesus. Obviamente, o povo ali ele vai querer que soltem a Jesus, que ao invés de Barrabás. Mas o povo teve outra resposta. Vamos continuar lendo. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado a Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Então, além de Pilatos não querer se envolver, não querer se envolver com a causa de Jesus, então a mulher ainda fala para ele: olha, não se envolva com ele, de sonhos sobre ele, coisas terríveis aconteceram nesse sonho. Então Pilatos dá outro pé atrás, ele já estava quase indo para trás, então ele dá outro. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo para que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Pilatos lhe perguntou: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, ele ia ao contrário. O tumulto aumentava. Mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar, Jesus entregou para ser crucificado. Após a decisão de crucificação do povo, o governador em atitude de omissão. Então ali ele não estava nem tomando um partido nem ao outro, ele estava sendo omisso. Fala: Jesus, o senhor vê que eu tentei, perdão, eu não consegui, mas agora se veja com a multidão. Então ele lava as mãos em tentativa de omissão, em simbolismo a uma omissão, e solta a Barrabás, um dos piores encarcerados que tinha, e ordena então o chicoteamento de Cristo Jesus. O chicoteamento romano era caracterizado pela parcial nudez do condenado. Prendem a Cristo a uma coluna no pátio, e a flagelação se efetua com as tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixados pequenos pedaços de chumbo, ossos e pregos, sobre essas faixas. Os algozes seriam um de cada lado, de diferentes tamanhos de altura, e golpeiam com chibatadas a pele já operada com milhões de microscópias hemorragias do suar sangue. A pele se dilacera e se rompe. A cada golpe, Jesus reage com sobressaltos de dor. As forças se esvaiam, o suor frio se impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se Cristo não estivesse preso sobre aquelas algemas, provavelmente cairia uma poça de sangue. Não se sabe exatamente quantas chibatadas Cristo levou, mas com estudos da época, aproximadamente 39 chibatadas. Vence esse carne agora. Uma coroação com um capacete de longos espinhos, mais longos que o de Acácias. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça do nosso Cristo. Os espinhos penetram no seu couro cabeludo, fazendo sangrar. A medicina diverte o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, a multidão grita: crucifica. Então Pilatos
entrega à crucifixão. Colocam o braço horizontal da cruz, que pesaria aproximadamente 50 quilos. A estaca vertical já estava plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam pelas cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. Seus ombros estão cobertos de chagas e ferimentos, e quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sob este caminho, mesmo com toda esta dor, há uma de suas quedas. Os soldados então vendo que Cristo estava muito fraco, fatigado. Eles arrastam um homem, esse homem era Simão de Cirineu. Mesmo no pior momento de Cristo, num simples olhar, com lágrimas, com poças de sangue, com suor misturado com sangue, com os lábios de Jesus todo esfolado, um simples olhar cura e sara a vida daquele homem. Aquele homem não sente mais o peso da cruz, mas ele imagina como Cristo carregar aquela cruz. Um simples olhar mudou a vida daquele homem, não almejando mais viver nessa terra, mas estar aonde quer que Cristo estivesse. Um simples olhar. Então, inicia-se sobre o Calvário a crucifixão. Os carrascos despojam o condenado, tiram-lhe as vestes, mas a túnica de Cristo estava sobre suas chagas, sobre as feridas. Quem já ficou uma atadura de alguma grande ferida, algum machucado, sabe do que se trata. Arrancar o tecido após momentos em que já se incorporou na pele. Os ferimentos se fixam juntamente com a túnica. Tirá-la produz dor atroz. Cada fio de tecido adere, cola a carne viva e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas e feridas pelo corpo de Cristo. Os algozes dão um puxão violento e a risco de toda aquela dor ter provocado uma síncope em Cristo. Um estado de dor na qual você perde a consciência, uma dor imensurável. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pequenos elementos e depois deitam-o sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca perfuram o braço horizontal da cruz, para que ao posicionarem e baterem com o martelo, não tenham tanto atrito, e sim entrem com mais facilidade com as mãos de Jesus. Quando foi se posicionado o prego quadrado sobre os punhos de Jesus e bateram violentamente sobre esse prego, Cristo teve o seu rosto assustadoramente contraído, o nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar o que Cristo deve ter provado. Uma dor lacinante e agudíssima que se espalhou pelos dedos dos ombros, atingindo o cérebro e provocando a dor mais insuportável que um homem poderia sentir. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que produzem uma síncope e faz o condenado, faz este que está sofrendo perder a consciência. Mas Jesus não. Retomando sua consciência. O nervo é lesionado em parte. Cristo é estendido. E cada movimento que fazem para se estender a Cristo, as suas costas são esfoladas na cruz. As suas chagas são mais e mais abertas pelo esfolamento e contato com o madeiro. Cristo agora tem os seus pés perfurados, onde sendo o único apoio que ele tem para respirar. Cristo é envolvido de asfixia. Seus bíceps se enrijecem
Os dedos se encurvam como uma tetania produzida pelo tétano. Os músculos do abdômen se enrijecem, depois os músculos das costelas, do pescoço, por fim os músculos respiratórios. Cristo é envolvido então de asfixia. Seus pulmões como ar não se esvaziam mais, a fronte impregnada de suor, os olhos fora de órbita, mas de repente algo ocorre. De repente, lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre as pontas dos pés, pregadas. Imagina-se a dor de se erguer, tendo como apoio apenas os seus pés perfurados. Ele se esforça sobre pequenos golpes. Se eleva, aliviando a pressão dos braços, o tórax se estende e a respiração se torna possível. Mas logo, fraco, o corpo não aguenta e abaixa novamente. Tendo de repetir esse movimento várias vezes para que possa respirar e falar. E as frases que Jesus diria eram: perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem fazer. Todos esses movimentos de síncope e dor extrema são para dizer: perdoa-lhes, ó Pai, porque não sabem fazer. Cristo então faz seus últimos esforços. Ajunta todo o oxigênio composto em seu corpo, retoma a consciência para com uma voz rouca, mas ao mesmo tempo firme e intensa, diz: o Salvador, o Cristo de toda a humanidade, diz: está consumado. Após um tempo nesta terra, morto, ele ressuscita 3 dias depois e apresenta o seu sacrifício a Deus. Toda a dor que Cristo sentiu, toda a angústia, todo o terror, foi para perdoar os nossos erros, pecados e falhas. Toda essa dor, toda essa síncope, não apenas humana, nós fizemos uma análise humana, mas nenhum de nós nunca sentiu a ira de Deus sobre os pecados, pois essa ira foi tirada de nós. Imagine cada pecado cometido, cada pecado escondido que temos, sendo suportado por Cristo Jesus, desde antes de sua vida, desde toda a sua vida, ser suportado por Cristo. Uma síncope agora não apenas física, mas espiritual. Muitos sabem que quando estamos mal espiritualmente, nosso físico se abala, nosso mental se abala. A dor espiritual ela é uma que nunca sai, parece. Apenas Jesus Cristo pode curá-la e sarar. Deus suporta a ira do Pai sobre os nossos pecados, não dele, os nossos. Voltamos então com a pergunta novamente: será que vale a pena perder o céu prometido a nós? Negligenciar o perdão divino? O único que pode nos perdoar e salvar, e o único que pode nos tirar da salvação, somos nós mesmos. Satanás, ele não nos faz pecar, ele nos tenta. Quem nos faz pecar somos nós. Nós cedemos à tentação. Nossa carne é fraca, nós pecamos. Satanás, com gargalhadas, aponta para os pregos das mãos de Cristo, os furos, e dá gargalhadas. Mas Cristo olha para ele e diz assim: está consumado. Basta ele pedir por ele, basta ele reconhecer que esse céu está pronto para ele. O que parecia um pesadelo, um céu escuro, terremotos sob a terra, o universo todo, o cosmos, tremendo por angústia de ver o magnífico Criador, Rei e Deus de todo o universo morrer, se torna um sonho. 3 dias após sua morte, ele ressuscita, dando a nós um sonho, que agora, o último verso que leremos nesta noite, convido os irmãos para que abram. O verso muito conhecido em Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e 5. Podemos recitar de cor. Lemos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado
No trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O próprio Cristo, a qual analisamos aqui, Criador de todo o universo, cosmos, de tudo que há, nos diz: escreva essas palavras, pois elas são fiéis e verdadeiras. Ou seja, elas não mudam, não mudam. Este Cristo que passou este pesadelo nos dá a oportunidade de ver um sonho que para nós, se formos fiéis, não é um sonho, mas uma realidade. Aqueles que são fiéis verdadeiramente saibam que é uma realidade, não um sonho. Eu quero desfrutar não mais de um sonho, mas de uma realidade, de não viver em pecado, destruição, mágoas, tristeza e todo tipo de desgraças neste mundo. Mas desejo passar a viver a eternidade com Cristo, meu Senhor e Salvador. Antes da Ariel cantar, eu queria que os irmãos por baixo das frontes tivessem um momento de reflexão. Eu não vou orar agora, mas que cada um aqui fizesse uma oração pedindo perdão pelos pecados, reconhecendo o sacrifício de Cristo. Então que, ao Ariel iniciar a música, depois fique de pé por aqui, possamos fazer a oração final e faça essa reflexão com Cristo. Amém.